Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Meu nome é Victor Fortunato, sou dono do Estúdio Fortunato e hoje eu estou aqui com o Fernando Goraeb, com o seu Roberto Goraeb, onde a gente vai ter um bate-papo agora, né? Um bate-papo legal, falando sobre vida, falando sobre negócios, falando sobre advocacia. Primeiramente, quero parabenizar vocês por esse escritório maravilhoso, cenário aqui muito bonito. Deve ser gostoso demais trabalhar desse jeito aqui, né? É muito gratificante. E eu costumo dizer que a gente chega aqui 7 horas da manhã e sai 7 horas da noite. E Se a gente não gostoso, né? estiver trabalhando num lugar gostoso, não vale nem a pena a gente estar trabalhando o dia a dia, né? E que satisfação é ter vocês esse primeiro momento, essa colaboração, né, do meu estúdio com o escritório de vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco para o público o que vocês fazem, uma breve apresentação. Ok, muito obrigado aí, viu, Vitor, por esse apoio que você tem nos dado aí em relação ao marketing do escritório. Nós fizemos aí toda a O reformulação, rebranding, o né? rebrand da nossa marca. Meu nome é Fernando Torbay Goraeb. Eu costumo dizer que primeiro eu sou cristão, eu sou pai, esposo e advogado por vocação. Eu advogo não mais pelo dinheiro, não mais por ser só profissional, mas eu advogo, Vitor, porque eu gosto. Eu tenho Que prazer satisfação. e satisfação de fazer o que eu gosto. E o dia que eu não gostar mais, eu peço a Deus para que eu pare, que eu não venha nenhum dia ou atender, ou ir numa audiência, numa sustentação oral, acompanhar uma perícia, em qualquer lugar que eu não esteja com alegria e satisfação. Ah, desse jeito você vai trabalhar até os 100 anos, então, hein? Se Deus quiser. O senhor Roberto. Boa tarde. Obrigado por estar proporcionando para nós uma reunião onde nunca eu pensaria em fazer um podcast Olha só. da modernidade de vocês. Eu sou um advogado também, pai do Fernando, Roberto Goraeb, e tenho uma formatura desde 1970 e comecei a advogar antes, ainda estagiário. E eu tenho orgulho de ver essa situação de vocês tão jovens, buscando um profissionalismo, um trabalho, uma inovação tecnológica em várias coisas, e mesmo na advocacia. Muito obrigado pela recepção sua aí. Senhor Fernando, de quem que o senhor puxou mais? O seu pai ou sua mãe? Eu acho que todo filho, ele é uma mescla do pai e da mãe. Eu me vejo, às vezes, fazendo muitas coisas que eu criticava minha mãe e, ora, fazendo muitas coisas que eu via de bom no meu pai. E, às vezes, eu vejo fazendo muitas coisas que eu criticava meu pai e muitas coisas que eu via de bom na minha mãe. Então, eu acho assim que todo filho, e a gente também agora como pai, é o fruto um pouco dos dois. Olha só. E agora o senhor está vendo do lado de cá, né? Uma coisa é ver os seus pais como um filho, mas agora o senhor tem suas filhas e tudo mais, eu acho que muda. O senhor pode ver que tudo que seu pai, sua mãe, a forma como ele criou vocês, de fato, era para ser daquela forma. Eu falo para minhas duas menininhas, eu tenho duas filhas, a Helena com 12 e a Elisa com 10, e eu falo muito para as duas. Vocês só vão entender o que é o pai e a mãe quando vocês forem pai e mãe. Olha só. E a Bíblia é muito clara nisso, né? A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias da vida. E as pessoas às vezes entendem, Vitor, que é assim, ó, prolongar os dias da vida é viver muito. A longevidade, né? Mas não é. Quando a Bíblia fala isso, para que prolongue os seus dias na vida, é para que você tenha dias bons na terra. Porque não adianta nada você viver muito, mas viver mal. Então essa promessa bíblica é que a pessoa vive bem, vive com alegria, vive com paz, vive com abundância, vive com tranquilidade. Isso mesmo. E, seu Roberto, explica um pouco mais, conta um pouco mais, porque a gente está falando aqui de legado, de
esse contato quase que hereditário, né, de pai para filho, e a sua família, dos seus pais, que veio para o senhor, que veio para o Fernando. Conta um pouco mais para a gente de como que era, de onde surgiu a advocacia, porque é bonito, é honrável, né, honroso mostrar isso, essa coisa que veio de pai para filho, o filho que segue os passos do pai. Na verdade é o seguinte, meus pais são imigrantes, nós viemos para o interior de São Paulo, e ali, o começo da minha advocacia, eu tinha um irmão mais velho que montou um escritório no interior de São Paulo, em Auriflama. Nós somos de São José do Rio Preto. E nisso eu estava no segundo ano de Direito e tinha que atuar lá em Auriflama, na estrada de terra, pegando ônibus, isso na década de 67, Olha mais só. ou menos. E assim eu comecei a me envolver na advocacia, eu já fazia faculdade e começamos a fazer, e eu já conduzia esse escritório por lá, com meus 19 anos eu já conduzia esse escritório lá. E a gente sempre foi de trabalhar muito desde cedo e voltado sempre para o interior, para a área rural, para cidades de interior, Votuporanga, Cardoso, essas regiões todas. São regiões que a gente andava, meus pais andavam nessas regiões. E daí por diante eu vim nessa advocacia e fui crescendo aos poucos, lógico, sem grandes evoluções, mas lutando na vida para conseguir caminhar. E me fala um momento que o senhor lembra muito do seu pai, assim, o senhor mais jovem e tudo mais, e onde que surgiu esse pensamento de vou seguir os passos do meu pai, vou ser advogado também? A formação do meu pai foi sempre uma advocacia ligada já para o produtor rural, né? Tanto que logo que casou, ele foi para o norte de Goiás na época, ele foi para o Gurupi. Então ele desenvolveu lá essa atividade para o produtor rural. Na época, o INCRA se desenvolvendo, interiorizando toda essa produção. Depois ele muda para o estado do Mato Grosso, adquire propriedade lá e começa a desenvolver o relacionamento junto a produtor rural. Então era sindicato rural, Federação da Agricultura. Então a gente vivenciando aquilo. Você cresceu nesse meio. Nós crescemos no meio do agro. Então isso fala, olha, uma profissão que vai estar no agro e defendendo o agro e caminhando junto com o agro e conduziu essa advocacia para o agronegócio. Que é até hoje, né? Que é até hoje. Depois, desde que formamos, nós focamos para o agronegócio. Hoje o escritório atua em outras atividades. Nós fazemos todas as áreas do direito, temos alguns advogados associados, parceiros no escritório, mas o foco é o produtor rural, em todas as pendências e as questões que correlacionam com o produtor rural, mas o escritório é do agro pelo agro. Perfeito. E isso é o slogan que foi muito bem colocado, né? Durante o nosso trabalho de rebranding da marca, algo que a gente queria explorar de fato é valorizar isso. Que muitos profissionais eles se posicionam por achar que aquele nicho, aquele espaço dá mais dinheiro. Vou trabalhar com o produtor rural, que é uma área mais próspera. Mas talvez ele não tenha essa vida de produtor rural, diferente de vocês que vivem desde muito tempo. Do princípio, né, do começo do seu pai, que veio para você, do agro pelo agro. E slogan esse, inclusive, que a gente incorporou à marca, porque, de fato, a gente não apenas defende o produtor. Vocês são produtores rurais, entendem o que eles passam e os defendem. Para nós, assim, é muito fácil quando a gente atende um produtor rural, porque a gente consegue falar a língua do produtor rural. Então, se eu vou em uma propriedade rural, eu entendo desde como que faz uma cerca, até matar um porco, como que faz a banha. Então a gente tem... Comer o torresmo. Então a gente tem essa relação íntima com o meio e a gente começa a ver todos os gargalos, todos os problemas que esse produtor rural vai enfrentando
nessa cadeia produtiva. Então isso nos faz olhar de um olhar assim, eu sei o que ele está sentindo. É empírico. Eu sei o que ele está passando. Quando a gente vê, e é agora algo que está muito recente, esse endividamento do produtor rural agora, a gente olha e isso até nos comove. Você fala assim, eu sei o que esse cara está passando. O custo de produção no Brasil está muito alto. A taxa de juros está muito alta. Eu sei que ele está tentando, mas não está conseguindo. E aí acaba gerando esse endividamento. Então a gente caminha nesse meio com muita facilidade. Eu prefiro andar na estrada de terra do que andar no asfalto, só para você ter uma ideia. Olha aí, é apaixonado. Eu prefiro. Seu Roberto, e como que o Fernando era criança? Porque a gente vê aí, empresário de sucesso hoje, pai de 2 filhas, casado, cristão, mas e ele criança? Criança, ele sempre foi uma criança estudiosa, aplicada, observadora dos seus compromissos. Primeiro ele fazia os seus compromissos. Mas também foi meu companheiro desde criança para ir para o Mato Grosso, para aprender a dirigir na estrada de terra de fazenda. Com 10 a 12 anos, eu soltava ele na caminhonete e tinha que apoiar para ele alcançar no pneu, Olha aí. no acelerador da caminhonete. E sempre foi meu companheiro. Sempre, desde menino, me ajudou a mexer com gado a vida inteira, mexer com fazenda. Sempre que era época de férias de escola, eles iam comigo para a área rural. E nós sempre moramos aqui nesse local, onde é uma área rural. Eles pegavam cavalo no pasto, sozinho, se envolveram sempre com atividades voltadas para a agropecuária. Olha só, desde sempre no agro, vivendo o agro. Seu Roberto, e o que mudou? O que o senhor acha que mais mudou na sua profissão, na advocacia no geral, de quando o senhor formou, quando o senhor advogava ainda, até hoje em dia? O que o senhor acha que mais mudou? Achei interessante o senhor falando no início do podcast muito sobre modernidade, nós que somos jovens, o mundo ele caminha para outros rumos. Então, o que o senhor acha que mais mudou na sua profissão hoje em dia? A tecnologia mudou muita coisa. O que eu quero falar em relação à advocacia é que, por um período grande, eu tinha uma máquina portátil, papel carbono, papel almaço, tinha que digitar as petições, fazer minhas defesas, buscando pouco recurso tecnológico igual hoje existe na área jurídica, na médica, em todo lugar. Em todas as áreas. A consulta para você fazer essas petições, consulta de súmulas de tribunais. E nessa época nós não tínhamos esse alcance. E nós éramos obrigados a forjar, a estudar à noite, muitas vezes à luz de vela, para poder preparar uma petição com recursos mínimos. Eu sou de uma advocacia de São Paulo, com gabinetes grandes. Nós começamos do zero na advocacia. E com isso, eu vejo hoje, às vezes dentro do fórum, alguma jovem profissional do direito que vai escanear um processo, que é uma modernidade, e ela se cansa de escanear, quando nós tínhamos que muitas vezes refazer inúmeras petições por conta disso. Transcrever ele por completo. A advocacia hoje ela é evoluída, mais facilitada, as audiências em escritórios, isso tudo é uma evolução muito grande. Tanto é que o escritório hoje aqui nos permite trabalhar em qualquer lugar do Brasil, por conta das audiências tão longas. Antes nós tínhamos que fazer viagens enormes. Tudo era presencial. Já fui com o Fernando para o Pará quantas vezes aí, demorando 3 dias para chegar para fazer uma audiência num problema grave de terra por lá. E isso melhorou muito. Então é uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Ela potencializou em muito o trabalho do advogado e permite, né, essa expansão, esse reconhecimento, utilizando as ferramentas da maneira correta, a tecnologia ao seu favor, é uma ferramenta que pode fazer crescer e muito o escritório. Essa é importantíssima. Fernando, e o que o senhor aprendeu com seu pai que não te ensinaram na faculdade? Muitas coisas. Eu costumo dizer que da faculdade a gente aprende pouco, né? É, justo. A gente sai da faculdade e sai muito
muito cru. O profissional hoje, ele sai muito, muito perdido, muito assim, sem ter o rumo de onde que vai caminhar. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai foi não só sobre o direito, foi sobre como caminhar na vida. Meu pai sempre diz, né, e dizia desde muito novo, aprenda a não dinamitar pontes. Dinamitar pontes. Aonde você passar, não dinamita a ponte não, que você pode ter que voltar pelo mesmo lugar. Olha só. Então tem gente que vai caminhando e vai dinamitando, vai atrapalhando, porque depois se você precisa voltar, o seu caminho se torna mais árduo. Então meu pai sempre ensinou isso na advocacia. Vai caminhando, vai construindo relacionamentos e não vai dinamitando as pontes, vai construindo pontes, que aí a caminhada fica mais forte. Se puder dizer algo que eu aprendi com ele, não foi nem tanto sobre a questão procedimental, jurídica, mas do caminhar na profissão, que valeria tanto para o direito quanto para qualquer outra profissão que a gente tivesse aí escolhido caminhar e trilhar nessa jornada. Olha só, essa foi bacana. O senhor também me falou certa vez, quando a gente estava nesse processo de eu entender os trâmites do escritório, o senhor me falou uma frase da sua mãe, do bilhetinho na geladeira. Eu até gostaria de falar aqui, mas eu vou deixar isso para o senhor. Explica aí para o pessoal esse momento. Quando nós formamos, quando eu formei e teve a festa da formatura, no outro dia nós chegamos em casa, morávamos em Cuiabá, eu sou formado pela Universidade de Cuiabá, e de manhã cedo tinha um bilhete escrito à mão, inclusive eu tenho o bilhete até guardado aí com a letra dela, e ela escreveu no bilhete, estava escrito assim: se você não pode ser advogado e honesto, seja só honesto. O que ela queria dizer, Vitor, aquele dia? Se você escolheu advogar, mas não tem honestidade, desiste. Não caminha nessa profissão, não. Então, não tinha como negociar a honestidade pelo que ela impôs nessa sabedoria dela. Ou seja, se você não quer ser honesto, então sai disso, larga dessa profissão e vai para outro ramo. E o quão nobre é isso, porque esse ponto de honestidade, a gente acha que às vezes ela caminha só por meio que não são lícitos, né? Os meios ilícitos. Mas não, ela caminha muitas das vezes por um alinhamento de expectativa que não acontece. Na minha área também acontece muito isso, Fernando, nessa parte de design, de marketing, tem muito de você querer prometer alguma coisa. Inclusive, durante as nossas reuniões, foi algo que é do empresário perguntar, mas quanto vai crescer? Quanto eu vou ter? Eu não sei, poxa. E é desonesto da minha parte falar que vai ter um X valor. Até a venda do resultado, que acontece muito na advocacia, a promessa Justo. do sucesso, a certeza de bons frutos, torna-se algo até desonesto quando você faz isso com o cliente. Porque no nosso ramo, na advocacia, o cliente chega até nós muito fragilizado. Ele já tem um problema e ele tem que sentar com o profissional do direito para procurar uma solução para esse problema. E não mais um problema. De fato. Então ele já está fragilizado, ele tem uma multa, ele tem uma invasão de uma propriedade rural, ele tem uma questão tributária injusta que recaiu sobre ele tem um litígio de um vizinho, então ele já está com aquele problema. E se o profissional não tiver essa honestidade no trato, essa desonestidade não é nem roubar ele, não é tomar o dinheiro. Você trabalha com uma expectativa dele que você não vai conseguir suprir, corresponder. E é nesse sentido que a gente tenta caminhar. A gente estava falando bastante sobre advocacia e vocês, advogados do agro. Eu até gostaria de perguntar para você também, Fernando. Eu perguntei para o senhor Roberto sobre como era a advocacia antes, que mudou hoje. E o agro? O senhor entende que mudou muito de anos para cá? O que está acontecendo com o cenário do agro brasileiro? O agro brasileiro teve uma evolução da década de 80 para cá que foi
extraordinária. Na década de 70 começou, 80 e 90 explodiu. Hoje o agro está numa fase que o agronegócio brasileiro hoje tem condições de alimentar o mundo. Os números só crescem, a produtividade só aumenta. Os filhos daqueles fazendeiros que começaram do nada, só lá na bruta, trabalhando, desmatando no machado, hoje estão tecnologicamente mais capacitados. Hoje eles são pilotos de avião, De drone. eles pilotam drone, eles têm os melhores veículos, os melhores maquinários. Então, o agro hoje não virou aquela atividade só amadora que era antigamente e Manufaturado. passou por algo totalmente profissional. Tecnológico. Hoje o produtor rural, ele é profissional. Hoje o produtor rural senta na mesa de uma negociação, de uma conversa tributária, ele tem mais conhecimento, às vezes, do que o próprio advogado. Ele vai tratar sobre agrimensura, sobre uma divisão de terra, ele já tem todo o conhecimento. E o senhor acha que isso acontece por conta do digital também? Esse acesso à informação, especialistas falando sobre, ele buscando esse conhecimento, os filhos também que já nasceram nesse âmbito tecnológico. O filho tecnológico, ele acaba puxando o pai que não está tão tecnológico ao ponto. Essa parte tecnológica de conhecimento ficou mais fácil, porque o filho está no Instagram, o filho está na rede social, toda hora ele vê alguma coisa e isso então vai apetecendo e ele vai trazendo para ver, para estudar. Hoje nós temos inúmeras feiras, inúmeros simpósios, nós temos vários encontros, várias empresas trazendo o produtor rural para o conhecimento. Por quê? Hoje virou bonito falar o agro é top, o agro é tech, o agro é pop. Hoje viu que o agro sustenta e fortalece a cadeia financeira do país. Então ficou fácil falar que é do agro. Então todo mundo está, vamos dizer uma palavra aqui, está enturmado, está querendo conhecer. E isso está jogando um grande conhecimento para o produtor rural e ele está se tornando cada vez mais tecnológico. E é justamente isso, foi uma das primeiras queixas do senhor quando o senhor me procurou. A gente foi desenvolver esse trabalho, reestruturar tudo, porque aqui de fato é um escritório que já tem uma presença que, como a gente estava falando, a gente não escolheu o agro para trabalhar, a gente vive o agro. E eu achei isso muito interessante até para entender e começar, porque antes a gente só veio de espectador, né, os que estão de fora. Quando a gente vê dentro, a gente vê o tanto que é uma área pujante, uma área próspera, mas que de fato precisa de um conhecimento específico. Não é só calçar uma botina, botar um chapéu e falar, eu sou do agro. Nós temos visto aí, e eu acho até interessante, vários profissionais que compram um chapéu, uma botina e falam, eu sou do agro. Aí começa a divulgar, entra nas redes sociais e ele quer se introduzir como sendo um advogado, um profissional do agro. Só que não vive o agro. Não tem o agro como... Essa aproximação, essa intimidade com o produtor. Essa base. Até na primeira conversa nossa, nós até falamos, o pai tinha falado para ele, que eu não tenho clientes que vieram de algum contato com rede social. Eu não tenho nenhum cliente que fala assim, eu te vi na rede social... Te conheci no Instagram. Te conheci no Instagram e por isso eu contratei o seu escritório. Só que eu visualizo o momento que o escritório está, a fase que nós estamos, a gama de cliente, de conhecimento que nós estamos, essa necessidade, foi até por isso que nós conversamos, de estar expondo isso um pouco mais e tentando captar esse cliente que não nos conhece e que verdadeiramente pode ter um contato com o escritório
Que de fato, que de é fato do é do agro. agro. Essa é a questão que a gente quer plantar nessa abertura, vamos dizer assim, de rede social. E a gente já falando aqui de advocacia, do agro, o que o senhor acha que hoje os produtores mais erram nessa parte jurídica? Eu acho que o produtor mais erra na parte jurídica que ele tem um conhecimento da atividade muito profundo. Eu digo assim, da porteira para dentro, ele sabe tudo. E quando ele vai caminhar da porteira para fora, ele acha que ele vai caminhar na mesma habilidade, na mesma destreza que ele tem na atividade, e aí ele peca. Então ele vai fazer uma expansão e comprar uma propriedade, ele acha que do outro lado vai encontrar um produtor com a mesma índole e idoneidade que ele do fio do bigode. E aí ele compra um imóvel que está com problema de documentação. Ele vai vender e ele acha que porque ele produziu e o produto dele está apto, está bom, ele vai encontrar do outro lado um comprador que é da mesma índole, da mesma personalidade, do fio de bigode que ele. Aí ele perde. Então, eu vejo o maior problema hoje é a tarefa interna muito bem feita, sabe produzir, sabe fazer, mas peca numa questão tributária, num imposto que não deu atenção, num regime de atuação. Então, eu entendo que o produtor necessita de ter essa consultoria mais próxima, preventiva. Até porque, Fernando, eu acho até interessante, durante a nossa comunicação, de criar as demandas, ver aquilo que precisa ir para a rede social, é algo que muda muito. O senhor, me lembro em determinado momento, o senhor me falando sobre o produtor rural estar de cavalo e ter que usar capacete. Então é algo que aí os seus clientes já te ligaram. O que é isso, Fernando? O que é isso, Fernando? Eu vou ter que usar capacete? Nós estamos vivendo aí um momento político, e a ideia aqui não é nem politizar a conversa, mas nós estamos vivendo um momento político onde o governo federal vê o produtor rural não como parceiro, como um inimigo. Aquele dia nós falamos sobre essa questão que tinha uma legislação que o peão da fazenda vai ter que usar capacete. Então vai ter que trocar o chapéu pelo capacete. Eu vi hoje no Instagram, ontem, o nosso presidente da República teve no Mato Grosso do Sul, até confundiu Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, mas ele trouxe uma fala lá muito preocupante para o produtor rural. Olha o que ele disse: desapropriar terras no Brasil é algo que se tornou muito caro. Por quê? O produtor rural, quando quer pagar o imposto, ele quer pagar o imposto de uma fazendinha. Ele diz, olha, a minha fazendinha é pequenininha, não está valendo nada, e ele quer pagar o ITR. Mas quando ele vai vender, ele quer vender uma fazendona. Minha fazenda é produtiva, minha fazenda faz isso. E quando vai desapropriar um imóvel rural, o INCRA não vai pelo valor venal, que é o valor que está lá no imposto, o valor que está declarado. O INCRA vai pelo valor real, tem que avaliar o imóvel e ver quanto que vale. Então ele começou a defender que a desapropriação tem que ser por aquele valor que está lá no imposto que você está pagando. Então toda propriedade, quando a pessoa compra, ele vai pagando o imposto, ele tem um valor que está lá na sua declaração e ele quer que a desapropriação passe a ser sobre isso e não sobre o valor real da terra. E ele usa uma expressão muito preocupante. Ele fala assim, ó, ITR não é imposto, é um impostozinho, ou seja, o produtor rural tem que pagar mais. Então nós estamos vivendo esse momento, Vitor, onde o chefe do nosso Poder Executivo Nacional trata o produtor rural como um inimigo. Então ele quer tomar a terra, ele quer imputar imposto, ele quer colocar uma taxa de juro alta. Então o cerco, o aperto para o produtor rural tá muito.
E por isso que ele precisa dessa ajuda de ter braços que de fato entende aquilo que ele vive e que de fato dessa forma, entendendo aquilo que ele vive, possa ajudar, possa contribuir. Porque de fato, a gente já tem inúmeros desafios que precisam ser explorados todos os dias, que esse não seja mais um. Sem sombra de dúvida, aquele produtor que achar que vai caminhar sem ter um profissional apto do lado em cada área, porque hoje o produtor rural é empresário, ele vai ter dificuldade. Vou dar um exemplo. Nós não temos uma equipe de marketing no escritório. Não tínhamos, até nós fecharmos uma parceria com você. Então, não é a nossa habilidade gerir um procedimento de marketing. Então, eu tenho que ter um profissional especializado. Assim é o produtor rural. Ele carece de ter um agrônomo, ele carece de ter um advogado, ele carece de ter um contador, ele tem que ter um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, porque a fazenda virou um negócio. Não é mais aquela atividade que, eu vou lá uma vez por mês, deixa lá. Deixa na mão do caseiro. E deixa na mão do caseiro. Não, é uma empresa. E se não tocar igual empresa, o produtor rural que não fizer isso vai sair do ramo. Seu Roberto, o que é ter uma marca hoje? Muito se fala, né, hoje sobre branding, gestão de marcas, marketing. Imagino que são termos novos, até mesmo para o senhor. Até mesmo para mim, às vezes, eu como profissional, eu tenho dificuldade em ser didático para os meus clientes acerca do que significa esses termos. Porque muitas das vezes são termos estrangeiros, trazidos por uma escola gringa que não é brasileira e que a gente precisa ser didático e aplicar no dia a dia de vocês. Mas o senhor sempre foi advogado, sempre teve escritório, sempre teve uma marca. E para o senhor, o que é ter uma marca? Ter uma marca é a mesma coisa que ter um nome representado por um símbolo. A simbologia da marca, com o tempo, ela fica gravada na memória do seu cliente. A hora que você grava a sua marca, todo mundo sabe que é você que está atuando nesse processo, ou nessa atividade. E a hora que a lembrança da marca vem com o tempo, ela simboliza a sua atividade, o seu profissionalismo e tudo mais. É importante ter a marca. Tanto a marca do gado, que é a marca que ela vem disso aí, a marcação do que é seu. Os reis antigamente tinham os carimbos dele de marca. Eles são uma simbologia importantíssima e que leva a que você tenha uma padronização do que é seu através de uma marca. A BCZ está lá, ó. A marca da BCZ é conhecida no Brasil inteiro. Olha só, até no exterior. E que explicação sábia, né? Eu não sei se o senhor sabia, o termo branding, que é utilizado hoje para explicar sobre gestão de marcas, vem da palavra brand em inglês. E brand significa marcar o gado. Então esse termo que a gente utiliza hoje, eu até estava explicando para o Fernando, ele achou muito interessante, vem de fato disso, de marcar o gado. Então eu que tenho uma marca, é justamente isso que o senhor falou. Eu estou fazendo o ato de marcar com a minha marca a pessoa. Então, por meio de repetição e constância, ela se lembra, ela fica na memória. E quando ela precisa, ela vem a comprar. Uma explicação muito pontual. O senhor explicou muito melhor do que eu explicaria. Melhor do que um técnico da área. Não, foi sensacional. Não sei se eu posso misturar um assunto aqui que eu quero falar para vocês, que são mais jovens, sobre o Brasil e sobre as terras do Brasil. Há muito tempo atrás, o Brasil precisava povoar a Amazônia e criou o projeto Sudã. Levou grandes empresas para abrir inúmeras propriedades. Depois que abriram, as empresas aplicaram seu imposto de renda na abertura dessas propriedades, através do projeto Sudã, da Amazônia Legal. Na consequência disso, veio a incitação das invasões de propriedades feita politicamente. Inúmeras fazendas no Brasil foram invadidas para fazer com que hoje nós tenhamos uma insegurança jurídica em muitas áreas, tanto do Mato Grosso quanto do Pará, dessas regiões. Esse desserviço feito para as empresas
e para os produtores rurais, e a incitação, a motivação para que eles fossem para essas regiões, trouxe problemas jurídicos nefastos para muitas famílias que perderam tudo o que tinham por conta dessa necessidade de abrir o Brasil, quando era tudo na terra, quando se demorava muito para chegar nos lugares, e depois com a incitação das invasões todas de terra que houve. Seu Fernando, e teu nome, Goraieb, como o nome do escritório, como o nome da sua marca, a marca que o senhor grava o gado, isso é um peso, é um orgulho, isso que veio do seu pai também, né, um escritório com o mesmo sobrenome. O que é para o senhor carregar um sobrenome na marca, na empresa, em tudo? Para mim é uma responsabilidade. A hora que eu vejo o meu nome em uma petição, para mim é uma responsabilidade. Eu falo para os advogados que trabalham aqui no escritório com a gente que eu não brinco de advogar. Eu gosto de uma seriedade muito grande e quando olha lá a petição que está com a nossa marca, eu quero que a pessoa leia e fale, olha, realmente é algo sério, é algo firme. E quando eu marco meu gado, ou quando eu coloco um adesivo num carro, no escritório, ou em um brinde, num boné, numa tábua de carne, eu quero que seja o melhor. Eu te falo até, nós estávamos trocando ideias sobre brinde. Quando eu vou dar um brinde, se eu for colocar minha marca, eu quero que seja um brinde bom. Justo. Eu não quero dar um boné comercial de grande escala que é para sair jogando aí. Não, eu quero dar um boné bom. Que a pessoa fala, não, esse boné é bom, dá para eu usar, dá para eu usufruir do brinde. Quando eu vou dar um vinho, eu quero que seja um vinho bom. Quando eu vou dar uma caneta, o seu vai sair, eu não posso pôr minha marca, mas eu quero dar uma Montblanc, eu quero dar uma caneta boa, porque a gente vê isso como responsabilidade. E isso, na escola de brand, a gente fala que isso é a marca aplicada nos pontos de contato. E o quão interessante isso é, por quê? Isso os empresários às vezes não têm esse entendimento, que tudo aquilo onde a sua marca aplicada tem que ter coerência. Se eu estou dizendo para o senhor que ofereço um serviço de qualidade, o meu brinde ele precisa ser de qualidade, da mesma forma que a minha postura precisa ser de qualidade, da mesma forma que a minha rede social precisa ter qualidade, para que a coerência de todos esses pontos de contato mostre para o interlocutor, o meu cliente, que eu sou um prestador de serviço de qualidade. Isso é muito interessante. E não é luxo. Não é. A simplicidade é a verdadeira elegância. Tem que ser simples e elegante. E você tem que conseguir sustentar, tem que ser você. Isso é o que a gente estava falando. Quando a primeira vez que eu vim aqui no escritório do senhor, me admirei demais com a estrutura e vi que isso tudo nada mais é que coerência. É o que o senhor falou. Eu sou honesto, advogo para o agro, vivo disso, sou próspero por conta de um excelente trabalho executado para os meus clientes. Então, tudo o que permeia, o que faz tangência com a marca, precisa ser coerente, precisa ser bom. O senhor vai dar uma faca para os seus clientes, uma tábua de carne, precisa ser boa. E isso é coerência. E sempre quando a gente não faz isso, é um ruído de marca. Porque o senhor pode acertar em todos os pontos, mas aí o senhor chega, o cliente vai assinar o contrato de alguma coisa, está num papel ruim, de uma gramatura ruim, ruído de marca. Ele vai sentir isso. Ele vai ver. Inclusive foi uma das queixas, né? O Vitor e tal, minha rede social é fraca. De fato, é um ruído. O senhor até me falou, eu achei muito interessante esse caso, de clientes hoje, seus clientes, quando eu perguntei ao senhor, são todos mais velhos, produtores rurais que já têm aí uma carreira, vamos dizer assim, muita experiência, onde os filhos hoje estão decidindo os profissionais que os pais querem no digital, no Instagram. Na verdade, às vezes ele nem decide, mas ele vai consultar. Ele vai olhar no mundo digital se esse profissional existe ou não. Ah, eu não estou no Instagram. Aí ele vai perceber, olha, esse profissional, pai, que o senhor falou, não tem nem Instagram. Ou esse profissional que o senhor falou, ele não está no Instagram. Então isso foi uma queixa que eu te disse, que não é nem a busca da captação, mas é a busca de estar presente
no meio digital. E coerente, né? É coerência em todos os pontos de contato. E não uma presença construída, não uma imagem construída. A gente quer simplesmente se apresentar como o que nós somos, sem filtro, sem máscara, sem maquiagem. Olha, o escritório é isso aqui. Se for algo bem aceito, que seja aceito, mas nós não queremos maquiar nada. E essa, inclusive, era a minha próxima pergunta. Se tem uma represa aqui, se lá embaixo ali tem os cavalos, os porcos, isso é uma estratégia ou é porque vocês são assim mesmo? Não, isso é sem marca. A gente usa botina, anda de chapéu. Com paletó, coerência. Focamos nessa lida do campo. Somos produtores rurais. Se você chegar aqui no escritório, quem não conhece, vai ver que é um escritório em uma chácara. É na cidade, é numa área urbana, mas é uma chácara. Então nós temos represa, igual você falou, nós temos cavalo, nós temos porcos, temos galinha, temos peixe, que é o que a gente vive e não é nada forçado, construído. Se fosse diferente disso, eu acho que seria o que está na moda aí, uma fake news, mas é o que é. E o que o senhor quer, seu Fernando, seu Roberto, que pensem do senhor? Porque quando a gente fala o nome, ele está atrelado tanto à parte de empresa quanto à parte pessoal, o que vocês querem que digam do seu nome daqui 10 anos? Eu quero que olhe para o meu nome e fale assim, aqui teve a construção de uma seriedade, aqui teve a construção de uma verdade, aqui caminhou, apresentou e viveu aquilo que é a realidade, sem nenhum tipo de maquiagem. Eu tenho uma preocupação, Vitor, de chegar em casa, olhar para minhas 2 menininhas, todo dia que eu chego, ficar com elas, brincar com elas, beijar e ter a sensação no meu coração de falar, o papai não está enganando vocês. Eu não estou vivendo uma vida que eu estou enganando vocês. Eu quero que elas tenham assim, ó, a lisura de olhar lá na frente e falar assim, é isso aí mesmo. Foi dessa forma mesmo. Construiu esta marca, este nome, de forma lisa, leve e tranquila. E esse coerente. É o que eu busco, com coerência. Senhor Roberto, e o que o senhor gostaria de todas as coisas, mas uma em específico, que o Fernando continuasse, permeasse o seu legado após o senhor? Eu quero fazer salientar um assunto aí. O Fernando tem o legado próprio hoje, graças a Deus. Ele hoje é uma pessoa que construiu, pelas suas mãos, muito mais do que eu alcancei construir. É assim, Gibran Khalil Gibran falava. Os pais são os arcos e os filhos as flechas. O arco não vai alcançar o destino da flecha. Ele só vai direcionar. Eu tenho orgulho dessa situação nossa aqui. O que eu gostaria que acontecesse com o tempo, e que se falasse mais adiante, é que aqui teve um pessoal que trabalhou, foi honesto e foi decente, e que largar um nome honrado, que foi o que eu prometi para minha mãe, há anos atrás, há quase 80 anos atrás, que ela me pediu isso quando meu pai faleceu, que eu tinha 4 anos. Honra o nome do seu pai, seja um homem decente, caia em pé em qualquer lugar que você cair. Isso eu vejo nos meus filhos, isso eu tenho orgulho disso. É isso que eu gostaria que com o tempo as pessoas pudessem falar. Dava pra acabar aqui. Tá doido? Aí mexeu até comigo. Você é doido, emocionei aqui. Sensacional. Isso é minha mãe que ensinou. Uma mania, primeiro do senhor, primeiro do seu Roberto. Seu Roberto, uma mania que te tira do sério, seja no cenário do produtor rural, alguma queixa dele, ou até mesmo do Fernando.
aquilo que o senhor não suporta. A lamentação, quando acontece qualquer obstáculo na vida, o esmorecimento. Acho que a vida é feita de batalhas e de enfrentamentos, e quando a pessoa fica muito esmorecida e muito abatida por conta de uma situação e quer se entregar, isso é muito ruim para mim, me dá um desconforto em relação a isso. O vitimismo, né? O vitimismo, isso me incomoda um pouco em relação a clientes e tudo mais. Fernando não é assim, não. Fernando é progressista. Ó. E o senhor, Fernando? Que é aquela coisa que te tira do sério. Me tira do sério quando eu vejo o profissional atuando sem sentir a dor do cliente. Então, eu tenho aqui os advogados no escritório, a equipe inteira, e eu falo, se você não sentir a dor do cliente, não se colocar do lado dele, sai da cadeira aqui e senta do lado de lá, vê o que ele está sentindo. E quando eu vejo que está tocando assim mais despreocupado com o que o outro está sentindo, me deixa bem irritado aqui no escritório. Então isso é algo da cultura da empresa. Todo mundo tendo empatia. Tem que sentir a dor do outro, porque senão você não vai dar o seu melhor. Se eu não sentir o que o cliente está passando, eu vou tratar o problema dele com insignificância. Então nós temos que olhar e sentir o que ele está sentindo. E no churrasco? No churrasco, quem é que manda na grelha de vocês dois? O papai é bom na carne assada, não é? Mas ele gosta de fazer mais carne assada de forno, de panela. Ele é o do fogão? Mas quando é de churrasco grande, o Fernando pega muito junto. Mas no churrasco, eu sou bom no É o churrasco. senhor que manda. Olha só. Meu hobby é cozinhar, né? O senhor me falou mesmo, então o senhor gosta. Meu- Quando você está no tempo livre aí, você Meu está se hobby- aventurando. meu Mas é uma hobby é comida cozinhar. mais mineira ou nessa hora o senhor é gringo? Que é um prato francês? Não, eu na cozinha, eu brinco muito que se eu fosse bom advogado, igual eu sou bom na cozinha, eu tava rico. Que eu na cozinha, eu não... O que é isso aí? eu me defendo bem na cozinha. É porque é o que eu falo. Quando o homem cozinha, ele cozinha porque gosta. Justamente. Não por obrigação. Então ele Justamente. fica bom. É igual quem é bom na advocacia. O que ficou bom é porque gosta. Tem que amar. Tem que amar e tem que gostar. Então, sim, na cozinha eu me defendo, mas eu acho que eu sou melhor cozinheiro do que advogado. E eu faço das suas palavras as minhas. Se eu fosse tão bom de design como eu sou cozinheiro, eu também estava rico já. Porque eu gosto demais de cozinhar. O que é isso? Minha esposa pena lá, porque eu tô de cima, fico vendo. Ela, o que você vai falar? Eu falei, não, acho que falta um temperinho aqui. Se eu estiver aqui no escritório, na parte da manhã, e ver que o ambiente está bem assim, pesado no dia, forçado, aí eu vou lá para casa fazer o almoço. Olha só, Eu gosto de cozinhar, me tranquiliza. te desestressa. Eu gosto. Cortar a cebola e o alho. Olha só, bom, hein? Fernando, seu Roberto, e se fosse para vocês dar um conselho aí para quem está nos assistindo, imaginam até que os mais jovens, porque é de grande valia esse momento aqui com vocês, até para aprender. A palavra do Senhor fala, né, que nos mais velhos mora a sabedoria, e que na multidão de conselhos também se encontra a sabedoria. Então gostaria que o senhor Roberto, o senhor falasse, até quem sabe, olhando para a câmera, um conselho aí para essa juventude. O conselho que eu posso dar é o seguinte. Eu comecei minha vida jovem, com 8, 9 anos, trabalhando. A persistência é a base de todo sucesso e de toda conquista na vida. Nem sempre é fácil, nunca a vida foi fácil, a vida é uma luta mesmo. Persistir em relação ao que você quer e que você anseia com vontade é importante. Estudar para o profissional que é do direito vale tudo, e ser um profissional honesto vale muito mais.
Senhor Fernando, um conselho para essa juventude aí. Eu, se for para deixar um conselho, pudesse ser só um, eu ia deixar um conselho que está estampado no meu escritório, atrás da minha mesa, que é 2 Coríntios 3:5, que fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou fazer alguma coisa como se partisse de nós. Muito pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, se eu puder dar um conselho entenda que a sua suficiência não é própria. Nós não somos autossuficientes, nós não somos capazes por si só se nós não estivermos com a presença de Deus, que é o único ser autossuficiente que existe. E eu tomo a liberdade aqui também, Fernando, Roberto, se eu, sendo jovem, dando um conselho para o jovem, hoje nas minhas redes sociais, os jovens até se perguntam: Vitor, seu crescimento profissional, de como você veio. O senhor sabe um pouco mais, também vim do zero, completo zero, e eu acho que o conselho que eu poderia dar para esse público é: escuta, tenha uma escutativa, saiba ouvir, porque muitas das vezes, principalmente nós como prestadores de serviço, a gente precisa entender o nosso público, os anseios, os desejos, as dores, para que a gente consiga entregar não algo nosso, mas algo que de fato seja para ele. E o meu marketing, ele não vai ter sucesso se o senhor não tiver. Então eu preciso do sucesso do senhor para que minha empresa tenha sucesso. E como eu vou conseguir isso não sendo advogado e não sendo do agro? Eu estou de botina, estou de culture aqui, como o nosso videomaker falou, mas isso aqui é algo que eu não sou pé no chão, pé na terra, de forma nenhuma, estou aprendendo. Mas como eu vou entregar algo de excelência para o senhor se eu não te escuto, se eu não te ouço? Eu acho que aí mora a raiz de todo sucesso, eu acho que aí que mora todo o resultado, toda a prosperidade. Você ouvir, entregar fazendo para o outro, sendo servo do outro. E às vezes é muito mais falar a preocupação do que ouvir. E quando a gente escuta mais, a gente às vezes fala muito mais para aquela pessoa. Então nós somos criados pela profissão, pela sua profissão, muito de falar. A gente tem que falar para o outro ouvir. E às vezes o nosso silêncio, a gente não falar, a gente fala muito mais com ele. Justamente. E alguma última palavra, algum fechamento, alguma consideração de vocês? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Deus a oportunidade de ter meu pai aos 80 anos do meu lado, trocando ideia. Gravando podcast. Colaborando, sendo meu amigo e meu parceiro. Agradecer a você pelo seu profissionalismo e dizer que a gente busca isso. Nosso escritório, o Grupo FTG Goraeb Advocacia, o Florão da Terra, a gente busca ser sincero, ser honesto e transparente. E única e exclusivamente através da dependência de Deus. O senhor tem alguma palavra final? Eu quero agradecer a oportunidade de fazer o meu primeiro podcast. Olha só. Na vida. Agradecer o profissionalismo de vocês e dizer que certamente isso vai correr em alguma rede social e que certamente em algum rincão desse Brasil algum amigo nosso vai ver e nós vamos ter a oportunidade de muitas vezes nos falar, porque certamente em todos os lugares que nós andamos, nós não dinamitamos pontes. Olha só. Nós temos vários amigos em vários lugares do Brasil, que hoje o Fernando desfruta da amizade de amigos meus antigos, e nós queremos agradecer isso, essa amizade, essa honra que Deus nos deu de chegar aos 80 anos e atuando e andando e vivenciando essa modernidade e esse profissionalismo voltado para o agronegócio.
Que bacana. E eu, da mesma forma que vocês, agradeço essa oportunidade de ser esse primeiro que está aqui apresentando, guiando esse projeto que vai se iniciar desse podcast e desejar muito sucesso para vocês. Saibam que eu aprendi muito aqui hoje, tenho aprendido muito trabalhando com o senhor aqui com o escritório e de grande valia esse momento. E como o senhor falou, o meu papel de fato vai ser pegar esse material e potencializar, porque tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que é nobre precisa ser mostrado. Ser bom, muito som, é o lema que eu trago, mas ser visto, pouquíssimos. Então, vamos ser vistos porque a gente é bom, honesto e verdadeiro. Então, agradeço vocês aí, esse primeiro podcast dessa coletânea que vai vir. Se você gostou, já compartilhe, siga aí as redes sociais, Goraeb Advocacia, o meu perfil Victor Fortunato e até o próximo episódio.